Dá só um minuto, só conferir se está gravando mesmo. Isso, estou Tá gravando a gravando. aula. Perfeito, então. Então, a hermenêutica. A hermenêutica é uma palavra muito conhecida de todos nós. Na verdade, a hermenêutica é uma palavra muito utilizada em círculos evangélicos, principalmente protestante. O que significa, afinal de contas, essa bendita palavra que não é tão usual no nosso dia a dia? Bom, pessoal, a semelhança então da palavra exegese, a palavra hermenêutica ela também tem a sua origem no grego. E ela é considerada, pessoal, como a filosofia da interpretação, no sentido de que ela está associada na cultura grega ao deus Hermes. Quem é o deus Hermes dentro da cultura grega? O deus Hermes nada mais é do que aquele Deus que era o mensageiro dos deuses, que era responsável por levar a mensagem divina aos seres humanos. Dentro da cultura grega, as palavras dos deuses do panteão grego, elas eram tão rebuscadas, elas eram tão sublimes que a mente humana não conseguia compreender as palavras dos deuses. Era necessário então que esse deus Hermes fosse enviado aos seres humanos com o intuito de fazê-los entender a mensagem dos deuses. É por isso que Hermes ele ficou conhecido como Deus intérprete, o Deus que interpretava as palavras dos deuses e comunicava essas palavras aos homens. E percebam que a raiz da palavra hermenêutica é justamente a expressão Herme, que está relacionado diretamente a esse Deus. Hoje em dia, no nosso mundo contemporâneo, a hermenêutica ela é considerada a ciência da interpretação e ela é muito utilizada por teólogos cristãos para interpretar a Bíblia Sagrada. Então, a via de regra, hermenêutica nada mais é do que uma atividade de interpretação. Há quem diga, e eu concordo com isso, que o problema do mundo moderno é justamente um problema hermenêutico. Por quê? Hoje em dia, pessoal, não é mais politicamente correto interpretar as coisas como elas são. O povo da nossa sociedade se encontra doente e parece que é um vício da raça humana interpretar as coisas sempre fora de contexto. Sempre fora de contexto. E eu costumo dizer que essa doença da modernidade, ela está intrinsecamente relacionada com a cultura que nós estamos vivendo. Essa cultura de imediatismo, essa cultura que não tem a paciência de se debruçar em conhecer os fatos de maneira minuciosa. Por exemplo, por milhares de anos, as sociedades humanas elas têm servido a textos, quer sejam textos de caráter jurídico, quer sejam textos de caráter religioso. Tanto na esfera pública quanto na esfera privada, a sociedade humana ela tem servido, na verdade, esses textos procurando viver com base nos seus ensinamentos. E em nossos dias, infelizmente, nós estamos vivendo uma nova tendência no qual os seres humanos estão tentando forçar os textos a servir a si próprio. Qual é o problema de tudo isso? Vamos pensar, por exemplo, num texto no qual a palavra banco ela aparece. A palavra banco, ela tem uma grande gama de significados. Sim ou não? Sim, Sim, a palavra banco, ela pode significar justamente um assento no qual seres humanos amam se assentar, mas também a palavra banco, ela pode significar aquela instituição financeira no qual eu e você temos uma conta e amamos a chegada do dia 15, do dia 20, do dia 30, que o nosso salário cai e nós ficamos ali muito felizes
quando nós vemos aquele dinheirinho pingando na nossa conta e nós podemos fazer as nossas atividades, não é mesmo? Mas, por Ela exemplo, pode ficar também a primeira pessoa do verbo bancar. Eu banco. também, mas vamos pensar, por exemplo, nessa frase. Presta atenção. Ele me disse que estava no banco da praça e que eu deveria encontrá-lo lá. Olhando essa frase, pessoal, a palavra banco teria qual sentido? Qual significado? Banco de Esse sentar, lugar, né? né? Espaço. Um banco de sentar. Só que percebam que nesse texto, que está entre aspas, ele tem ali os 3 pontinhos mostrando que esse texto ele não foi concluído. Ele continua. Se eu e você formos interpretar esse texto, nós chegaríamos à conclusão de que uma pessoa está dizendo à outra que ela estaria sentada no banco da praça e que fulano deveria encontrá-lo no banco da praça. Mas preste atenção na palavra completa. Ele me disse que estava no banco da praça e que deveria encontrá-lo lá. Fui ao seu encontro, mas me atrasei. Quando cheguei, ele já havia sacado todo o dinheiro de que precisava. Qual é o sentido do banco na palavra completa dentro do contexto que ela foi escrita? Ele estava sentado dentro de um ambiente bancário, né? Entendeu? Não, na verdade, a frase não fala que ele estava sentado. A frase fala que ele estava no banco. Isso. Estava no banco Na esperando. verdade, a praça faz a gente imaginar que é o branco da praça. Só que não. A frase completa ela dá a menção de lugar, né? Não a de estar sentado. Exatamente. Perfeito, Paulo. Perfeito. Esse foi um exercício de hermenêutica. Olha só que legal. O texto está dizendo justamente que ele estava no banco da praça. Pense, por exemplo, na Praça da Sé. Quantos bancos existem na Praça da Sé? Inúmeros. Se eu tivesse utilizando essa palavra, estando no contexto ali da Praça da Sé, a palavra banco teria o significado que o Paulo acabou de mencionar, que de fato é o significado que o autor desse texto está empreendendo. Mas por que o significado banco ele muda de uma frase para outra? Porque, meus irmãos, o que determina o significado da palavra é a sentença real que ela está inserida dentro de um parágrafo. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é que interpretação é algo fundamental para compreendermos os fatos de um texto. E conseguir respeitar o contexto que a frase está inserido, valorizando a ampla gama de significados semânticos possíveis da palavra, nos ajuda a chegar ao entendimento mais preciso do texto. Só que nós poderíamos fazer o inverso. Nós poderíamos fazer esse texto nos servir e atribuir o significado que queremos para esse texto, ou, por exemplo, interpretá-lo fora de contexto, se limitando na primeira declaração, mesmo vendo aqui na frase que os 3 pontinhos indicam a continuidade de um texto? Sim, nós podemos. Mas fazendo isso, eu vou estar fazendo uma interpretação honesta, verdadeira, justa ou correta? Não. Quando nós pensamos nas escrituras, a situação ela é um pouco mais delicada, porque nós estamos lidando com a palavra de Deus, só que com a palavra de Deus que foi escrita no mundo anterior ao nosso, muito distante do nosso, com uma cultura distante nossa, e esse texto bíblico ele foi escrito para um público-alvo diferente do nosso. Por exemplo, abram comigo a palavra de Deus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Eu vou pedir para algum irmão ler para mim, por gentileza, o versículo
34 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Posso ler? Pode ler. 34 em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Certo. Vamos pensar, pessoal, nesse texto isolado dentro do contexto que ele está inserido. E aqui nós temos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para o seu público-alvo: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa que nós estamos lendo aqui no texto? Que geração se refere? Exatamente, a gente precisa procurar atrás a informação que ele nos traz, que é sobre a vinda do filho. Se ele já estava indo, ele um dia voltaria, entendeu? Não sei se eu entendi assim. A geração, eu creio que seja, Jesus está falando para aqueles que estão ouvindo, né, o que ele está dizendo. Aquela geração, daquele momento. Perfeito. Mais alguém? Bom, então nós temos aqui duas propostas. Vamos analisar o texto, então, em seu devido contexto. Quando nós voltamos um pouco, pessoal, para o versículo 1 do capítulo 24, vejam que interessante que o texto diz. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Mas ele lhes disse: não estás vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4. Jesus lhe respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane. Então, nós percebemos nesses versículos que Jesus ele está saindo do templo, ao passo que ele é interrogado pelos seus discípulos, que começam a mostrar a maravilha arquitetônica do templo de Jerusalém. E Jesus ele responde a essa ação dos seus discípulos, dizendo que toda aquela construção, todas aquelas pedras seriam derribadas, seriam destruídas. E os discípulos, então, judeus, que estavam acostumados com o culto judaico, que estavam acostumados com a religião judaica, que conheciam a importância do templo para o Antigo Testamento, para a lei de Deus, perguntam para Jesus: quando essas coisas vão acontecer? Quando que esse templo será derrubado? Então, Jesus ele está respondendo os seus discípulos para mostrar quando essas coisas, quando suas palavras iriam acontecer. O versículo 34, que a irmã Laís leu, está inserida justamente dentro desse contexto. Em verdade, vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está se referindo a uma geração específica, uma geração que estava escutando ele. Mas vamos voltar novamente para a parte que nós isolamos esse texto. Todos nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, certo? Quando nós olhamos a expressão geração no grego, a palavra significa genea. Genea. A palavra genea, ela vem do verbo, perdão, ela vem da palavra genus, que significa raça ou etnia, e essa é uma possível tradução do termo genea para o português. Se essa interpretação genea estiver correta, em verdade vos digo que esta etnia, ou essa geração, ou esse povo, perdão, não passará sem que todas essas coisas aconteçam. O público que está ouvindo Jesus era extremamente
judaica, eles eram judeus. Será que Jesus está falando a respeito, então, da etnia judaica, que ela não passará sem que todas essas coisas lhe aconteçam? Creio que não. Por quê? Porque a palavra guenea, ela é uma palavra que ela pode sim ser traduzida como etnia ou raça, mas essa tradução é uma tradução muito rara, na verdade, ela não existe dentro do contexto canônico do Novo Testamento. Essa palavra, meus irmãos, ela é utilizada 42 vezes em todo o Novo Testamento e 13 vezes dentro do Evangelho de Mateus. E adivinham em quantas vezes elas se referem ao significado de etnia ou de raça? Nenhuma. Nenhuma vez esse termo se refere à etnia ou raça. Esse termo, na verdade, ele se refere justamente a uma geração mesmo. Uma geração como a minha e como a sua. Nós somos da geração do século 21. Essa expressão guenea, ela tem essa tradução e ela se refere justamente a uma geração que viveu em um tempo. Dentro da cultura dos judeus, uma geração possuía um significado muito interessante. Muito interessante. No tempo de Jesus, uma geração durava os exatos 40 anos. Exatamente 40 anos era um período de tempo que denotava uma geração. Quando Jesus está utilizando, então, essa expressão, não passará essa geração, ele está comunicando uma mensagem que era muito comum para os seus ouvintes originais, que entenderam perfeitamente que Jesus estava falando, que a geração deles, ou que 40 anos se passará para que todas essas coisas acontecessem. Deu para entender? Sim. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, utilizando a regra da hermenêutica de interpretar um texto dentro do seu contexto, nós chegamos à conclusão que o versículo 34, a expressão geração, se refere a um período de 40 anos e se refere também à geração que Jesus estava proferindo o seu discurso. Percebam a importância que uma palavra entendida dentro do seu contexto, ela nos ajuda a compreender melhor o significado do texto. Mas nós devemos levar em consideração também que existem muitos textos que são difíceis de entender, né? Quem aqui, por exemplo, já teve contato com uma literatura clássica, né? Onde tem aquele linguajar rebuscado, erudito, que usam termos que nós não estamos habituados a utilizar em nossos dias. Nós começamos a ler as obras, por exemplo, de Homero, de William Shakespeare, e nós temos toda a dificuldade para compreender o que aquele autor quis dizer, né? Para a gente do campo teológico, ler as Institutas de João Calvino, uma leitura difícil, os escritos dos pais da igreja, Agostinho, são difíceis, né? Dentro das escrituras também existem textos difíceis de ser compreendido, por mais que nós utilizamos o recurso da exegese, o recurso da hermenêutica, nós nos esbarramos nessas dificuldades. E por muito tempo, meus irmãos, houve um período de densas trevas sobre a cristandade. Período esse que a exegese ela era feita, na verdade ela não era feita, que uma hermenêutica ruim ela foi utilizada para sucumbir e enganar os fiéis. Esse período da Idade Medieval teve fim com o advento revolucionário da Reforma Protestante, aonde ali os reformadores eles entenderam que eles precisavam utilizar a exegese, fazer uma boa hermenêutica para de fato compreender as verdades da palavra de Deus. E foi justamente nesse período da Reforma Protestante que criaram uma regra de hermenêutica muito importante que nos ajuda a interpretar as escrituras, por exemplo, de maneira correta. Que regra é essa? É a famosa regra de ouro.
O que significa essa famosa regra de ouro da hermenêutica dos reformadores? Essa regra de ouro, pessoal, ela nos ensina que a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Isso nos priva de fazermos exegese, que é o contrário de exegese, que é o antônimo de exegese, que significa justamente colocar dentro. Quando eu faço exegese, eu começo a colocar a minha opinião em cima do texto bíblico, a ponto de eu esquecer, tapar os meus ouvidos para a mensagem do escritor original e começar a emitir os meus juízos e a minha opinião sobre determinado texto bíblico. A regra de ouro que os reformadores criaram, desenvolveram para interpretarmos as escrituras, nos priva de fazermos, de cometermos, na verdade, esse pecado. A regra de ouro, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho um texto difícil de ser compreendido, então eu procuro um texto dentro da palavra de Deus mais simples que explica esse texto mais complexo. Vamos dar um exemplo prático. Abra comigo as Escrituras no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Por favor, alguém leia do versículo 1 até o versículo 8. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. É até qual versículo, Breno? Desculpa. Até o 8, Esther. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Certo, perfeito. O versículo 9 diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele e seus anjos foram lançados na terra. Esse é um texto muito enigmático, um texto do gênero apocalíptico, né? Tenho certeza que, à medida que a Stephanie leu esse texto, grandes dúvidas e questões saltaram aqui em nossas cabeças, né? Como assim viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés? O que significa isso, né? Como uma mulher dessa forma estava grávida? Como um grande dragão vermelho com 7 cabeças? Onde já se viu alguma coisa desse gênero, né? Nós ficamos impressionados com o artifício literário que está sendo utilizado aqui. Nós temos muitas dúvidas em interpretar esse texto. Será que nós conseguimos aplicar a regra de ouro que os reformadores utilizaram, que criaram, para interpretarmos esse texto à luz de um texto mais simples? Eu creio que sim. O capítulo 2 do Evangelho de Mateus narra uma história muito interessante que eu creio que vocês devam saber decor, que é a história da perseguição que Pilatos empreendeu contra Jesus. Quem pode ler para a gente do versículo 13 até o versículo 18 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus? Quem pode ler?
É do 3 até o 18? Do 13 até o 18. Ah, perdão, 13. Eu tô meio surda hoje. 13. Sem problema. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Então presta atenção, pessoal, no enredo dessa narrativa. Os magos, perdão, do Oriente, eles foram, né, para Belém depois de Jesus ter nascido na Judéia, no tempo do rei Herodes, e eles foram em Jerusalém perguntando aonde estava o rei dos judeus que havia nascido. Herodes fica sabendo disso, ele fica revoltado, então ele empreende ali uma tentativa para assassinar o menino que era o rei dos judeus, que é Jesus Cristo, o Deus encarnado. Vendo a intenção de Herodes, os magos, eles tomam ali a sua iniciativa, né? E um anjo do Senhor aparece a José, dizendo que ele deveria fugir para o Egito, porque Herodes fugir para o deserto do Egito, para o deserto, porque Herodes tentaria matá-lo. Eu quero que vocês percebam os paralelos entre essas duas narrativas. No texto de Apocalipse 12, nós encontramos uma mulher que deu à luz a um filho, mas que foi perseguida no deserto, no Egito, no deserto, por meio de um dragão. E aqui na narrativa de Mateus 2, nós temos Maria e José fugindo para o Egito, fugindo para o deserto com o seu filho, com Jesus, sendo perseguido por esse imperador Herodes, o maléfico, que estava tentando querer matar ali o Messias prometido. Essas duas histórias, elas parecem ter uma conexão estrita. Parece que a regra de ouro dos reformadores ela é perfeitamente aplicável aqui. É perfeitamente possível que nós podemos utilizar Mateus 2 para interpretarmos e entendermos a história que está acontecendo em Apocalipse 12. Como eu sei disso? Volte, por exemplo, a sua Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, versículo 15. Perdão, versículo 14. Diz assim o texto: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Será maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo? Andarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua terra. A serpente aqui, o próprio Satanás, ele ludibriou Eva e fez com que ela comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois ela deu o fruto para Adão. Ambos pecaram e estão sendo advertidos pelo Senhor. E Eva fala que a culpa dela ter comido o fruto é porque a serpente o enganou, Satanás enganou ela. E o texto, versículo 14, Deus está sentenciando, julgando a serpente, dizendo qual seria o julgamento dela por ter induzido Eva e Adão a pecarem contra ele. O texto diz, versículo 15: Porém, inimizade entre a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes desse texto. O próprio Senhor da Glória, o Deus Criador de todas as coisas, ele emitiu um juízo contra a serpente e ele prometeu ao primeiro casal um descendente que viria pisar na cabeça da serpente. O que significa isso? Significa
descendência de Adão e Eva virá o Redentor que vai destruir, que vai desfazer as obras que a serpente empreendeu e começou a fazer aqui. Só que existe um porém. Vai existir um conflito generalizado entre a semente da serpente e a semente da mulher. E por toda a narrativa bíblica, meus irmãos, por todo o enredo das Escrituras, nós vemos esse conflito latente, a semente da serpente tentando sucumbir, matar a semente da mulher. O primeiro caso que nós temos disso é a história de Caim e Abel. Caim representava a semente da serpente, uma pessoa com coração repleto de mal, enquanto Abel ele era justamente uma representação da semente da mulher. Só que a semente da serpente, ela mata Caim, todavia a semente da mulher, ela é perpetuada, ela é passada justamente por meio de Sete. Por meio de Sete. A serpente, ela tenta destruir a possível chegada da semente da mulher, mas ela se engana e mata ali o Abel. Quando nós vamos para a narrativa de Êxodo, capítulo 2, quando Moisés ele nasce, o imperador do Egito, o faraó, sendo influenciado pela serpente, por Satanás, ele começa a perseguir os filhos dos hebreus. Por quê? Os hebreus são descendentes de Adão e Eva. Portanto, é dos hebreus que viria o descendente da mulher. Então, a descendência da serpente, o faraó, começa a perseguir e matar os meninos que nasceram naquele tempo, porque ele queria destruir a semente da mulher. O que está acontecendo em Mateus 2 é justamente uma repetição dessa história. A serpente, que no texto que nós lemos em Apocalipse 12, é representada como dragão, ela está perseguindo Jesus. Então, esse texto de Apocalipse 12 é uma passagem que não se refere ao futuro, mas é uma passagem que se refere a um evento passado, a um evento que já aconteceu, que foi justamente a perseguição que Herodes empreendeu contra Jesus. O autor do Apocalipse, João, está aqui ilustrando essa história, mostrando que Satanás, ele tentou matar a semente da mulher até que ele foi expulso das regiões celestiais e agora ele não pode mais enganar as nações ou acusar os santos diante de Jesus. Veio para entender como é que funciona a regra de ouro? Posso perguntar uma coisinha, por favor? Pode. Então, dentro do relato histórico, aí a gente observa que 3 magos vieram do Oriente. A gente deduz que esses magos já tinham, na história deles, lá no Oriente, a vinda de um Messias. Então, eles não vieram à toa, viajaram longamente para chegar a adorar. Eles sabiam onde ia nascer, sabiam o dia, então eles tinham essa informação. Então, como que a gente entenderia esse conhecimento desses reis magos tão antecipadamente do nascimento do Messias, sendo que a palavra de Deus ela vem relatando, lógico, desde a criação, já vem relatando a vinda do Messias. Então, eles já tinham esse conhecimento que depois, no decorrer da literatura bíblica, a gente foi entendendo. Eu fui clara aí como é que eles sabiam lá, se eles eram, acho que eram dos caldeus ali, de onde Abraão saiu, entendeu? O Oriente, mencionado aqui, é justamente a localização geográfica que a própria nação de Israel existia, né? O Oriente Próximo, então, onde esses magos vêm, é de regiões vizinhas a Jerusalém. Fazia parte ali do mesmo hemisfério que Jerusalém pertence. O versículo 2 do capítulo 2, irmã Laís, ela responde essa pergunta. O texto diz: aonde está o rei dos judeus, recém-nascido,
Vimos a sua estrela, ou seja, o próprio Deus indicou uma estrela nos céus. Possivelmente, sim, esses magos, eles eram caldeus, portanto, versados na área da astrologia. Eles conheciam ali os sinais das estrelas, dos astros, né? E o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, o Pai do Messias, ele encaminhou, ele direcionou a esses magos por meio do sinal nas estrelas, mostrando que o rei dos judeus, o rei daquela nação uma das nações que durante o reinado de Davi e Salomão foi a nação mais poderosa daquele hemisfério, daquela região, estava nascendo. Por isso eles foram de encontro a Jesus, mandado por Deus, guiado por Deus, por meio das estrelas, que eram as suas especialidades, algo típico dos caldeus, que foram os criadores da astronomia e astrologia. E com presentes para um rei, né? Os presentes. Exatamente. Então, pessoal, ficou claro? Sim. Alguma dúvida? Só para a gente dar mais um breve exemplo aqui, para a gente passar para a parte de tipologia. O capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 8 e versículo 9, diz o seguinte: produzir fruto próprio de arrependimento. Jesus está falando com os mestres da lei. Não fiqueis dizendo a vós mesmos, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até mesmo dessas pedras, Deus pode dar filhos a Abraão. Existia uma concepção que era muito defendida, motivo de honra, até hoje, pelos judeus, pelos fariseus, mestres da lei, que eles eram privilegiados por Deus, que eles faziam parte da aliança de Deus, por eles serem legítimos filhos de Abraão. Por isso, eles tinham proeminência entre os demais povos da terra. Quando Jesus diz aqui, não ficais dizendo a vós mesmos, fariseus, Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras, Deus pode dar filhos a Abraão. Como assim? Deus vai transformar uma pedra em um filho de Abraão? Será que a pedra vai virar um ser humano? Como eu e você o somos? Será que é isso que Jesus está dizendo? Eu confesso que é um texto um tanto quanto enigmático. Mas quem são essas pedras? Se nós avançarmos um pouco a nossa Bíblia, lá no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos entender perfeitamente o que essas palavras de Jesus significam dentro do contexto canônico. O que diremos, pois, versículo capítulo 4? Sobre Abraão, nosso pai humano, ou nosso pai segundo a carne, o que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe será atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, quem Deus atribui justiça, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi justificado ou quando era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ele era incircunciso, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Versículo 12. Ele é o pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado.
O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola aos Romanos para uma igreja que tinha em sua membresia tanto judeus quanto gregos. E Paulo ele está querendo mostrar, nos 3 primeiros capítulos dessa epístola, pessoal, que todos os povos, quer judeus, quer gentios, eles estão debaixo da condenação de Deus porque todos pecaram. Existia então essa concepção no primeiro século de que os fariseus e judeus se julgavam aos seus próprios olhos filhos de Abraão, portanto, privilegiados por Deus. E Paulo está dizendo aqui que na verdade não é bem assim. Paulo está dizendo que Abraão, ele é pai na carne dos judeus, sim, mas Abraão ele também é pai espiritual dos gentios. Porque, na verdade, os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos que seguem a sua fé. São os filhos que andam de acordo com os seus passos. Quando nós voltamos para o texto de Mateus, capítulo 3, versículos do 8 ao 10, no qual Jesus está questionando os fariseus, dizendo que eles não deveriam se gabar por serem filhos de Abraão, porque até mesmo daquelas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão. O texto está mostrando a João Batista batizando, e esses mestres da lei haviam se dirigidos até eles. E João Batista ele fala que eles são uma raça de víbora e que alguém estava ensinando eles a fugir da ira vindoura. Mas João Batista também estava batizando alguns gentios, alguns soldados romanos. Então, quando Jesus fala que até mesmo dessas pedras Deus pode fazer se tornarem filhos de Abraão, Jesus está falando a respeito dos gentios que estavam recebendo o batismo dos judeus, o batismo do João Batista. Como eu sei disso? Versículo 10 do capítulo 3. E o machado já está posto às raízes das árvores, aquele que não produzirá bom fruto será cortado no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha como um fogo. Perdão, quem está falando aqui é João Batista. Troquei os nomes. João Batista, então, está dizendo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo todos esses que podem, sendo pedra, podem se tornar filhos de Abraão, e vai batizar com fogo, condenando aqueles que se julgam serem filhos de Abraão por serem apenas da sua descendência e não da fé. O que o texto está dizendo, então, que Abraão, na verdade, ele é o pai não somente daqueles que nasceram da sua prole, da sua estirpe, mas aqueles que seguem o seu legado da fé. Alguma dúvida, alguma pergunta? A própria mulher samaritana questiona Jesus nessa questão de você, por um acaso, ser melhor do que o pai Abraão, ali, ou você. Daí Jesus fala, se souber com quem está falando, você teria a água da vida, né? A água eterna, né? Isso, verdade. Bom, pessoal, vamos falar então sobre tipologia. Tipologia não é uma expressão muito conhecida entre nós, mas, na verdade, a tipologia, pessoal, ela é uma área da exegese, tá? Ela ganha esse nome na teologia porque ela é responsável por estudar as relações dos tipos e dos antítipos. Ou seja, ela estuda a maneira pela qual o Antigo Testamento e o Novo Testamento eles se relacionam. Qual a relação entre as sombras do Antigo Testamento e as concretizações agora no Novo Testamento? Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos, nós percebemos que Paulo ele se refere a Adão como sendo uma sombra ou um tipo do segundo Adão que havia de vir. Quando nós olhamos, por exemplo, Colossenses 2, versículo 17, nós vemos o próprio apóstolo Paulo lidando a respeito dos tipos que a Bíblia nos apresenta. Paulo diz que aquelas leis cerimoniais, aqueles ritos civis,
nada mais eram do que sombras que apontavam para Jesus Cristo. E é muito comum nós lidarmos com textos bíblicos que falam a respeito desses tipos. Abram comigo as Escrituras no capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Romanos. Versículos 14 e 15. Perdão, só o versículo 14. Quem pode ler para a gente? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, aqui, pessoal, nesse texto, nós temos um exemplo muito claro da tipologia bíblica. O apóstolo Paulo está dizendo que Adão, ele é uma figura daquele que havia de vir. Quem, então, é essa figura que Adão aponta, que é, na verdade, aquele que havia de vir? Versículo 15. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão. Porque se pela transgressão de Adão, ou de muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. A sombra, o tipo que Adão representa, então, nada mais é, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. A tipologia, então, ela lida com essa questão. O capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Colossenses, versículo 17, a partir do versículo 16, na verdade, diz assim: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias, de festas, ou de lua nova ou sábado. Presta atenção. Os judeus, eles possuíam uma regra dietética muito rigorosa, no qual eles não comiam determinados tipos de alimento ou bebiam determinados tipos de bebida. Paulo está dizendo que ninguém deve ser julgado pelo gesto de comer ou de beber, ou por causa de dias de festas que os judeus guardavam, que foi estabelecido pela lei, né? Ou pela lua nova, ou por sábados, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que aquela dieta pela qual o povo não deveria comer determinados tipos de animais, beber determinados tipos de bebida, celebrar algumas festas, guardar a lua nova, ou até mesmo o sábado, a ponto de não trabalhar, no sentido de indicar que eles estavam descansando, tudo isso, pessoal, era sombra. Apontava para uma concretização maior que foi cumprida aqui em Cristo Jesus. O texto diz que a realidade daquelas sombras é Cristo. O que eu quero que você perceba é que as escrituras ela trabalham muito essa relação. Mas como nós podemos identificar quando existe um tipo e quando existe o antítipo, aquilo que ele aponta? Simplesmente quando as escrituras ela nos fala. Simplesmente quando a escritura nos fala. Por isso, pessoal, é importante que eu e você sejamos profundos conhecedores da palavra de Deus. Porque quando nós formos lidar com determinado texto do Antigo Testamento, nós precisamos ter aquele conhecimento de pronto para associar aquele tipo ou aquela sombra de fato com a sua realização. Existem algumas pessoas, principalmente em meios pentecostais, meio no qual eu vim, que fazem uso exagerado da tipologia. Eu creio que a tipologia talvez é a área da exegese mais explorada no meio da tradição pentecostal. Quem nunca ouviu aqui sermões a respeito dos tipos dos 7 mergulhos que Naamã deu ali com o profeta Eliseu? Das pedrinhas de Davi também. Qual? Das pedrinhas de Davi também. As 5 pedrinhas de Davi, né? Porque Davi tinha 5 pedrinhas se existia um gigante. Então, cada pedrinha apontava para algo, tinha um significado, né?
Teve uma vez que eu estava lendo um livro sobre tipologia, eu nem me recordo qual é o autor, mas o autor estava defendendo, pessoal, defendendo justamente a doutrina da Trindade, sendo explanada como um tipo nos batentes da porta do templo. Misericórdia. Eles diziam, o batente da porta do templo tem 3 partes, a parte superior e as partes laterais. A parte superior é Deus, a lateral é o Filho e a lateral é o Espírito Santo. Outras pessoas usam os tipos das cores que foram utilizadas para decorar ali o tabernáculo, dizendo que aquelas cores de sangue apontavam para o sacrifício do Messias e etc. Mas, na verdade, isso não são tipos, isso, na verdade, são alegorias. E um tipo, ele não é uma alegoria. Por exemplo, qual é o tipo que está mais em evidência do Antigo Testamento que aponta para Jesus? Principalmente nos livros da lei. Essa nós devemos saber de cor, pessoal. Existia algum tipo de sacrifício no Antigo Testamento? Pergunto para vocês. A oferta de expiação, né? Cordeiro. Exatamente, a oferta da expiação. O texto de Levítico, versículo 23 até o versículo 34, vai contar justamente a história e da celebração do dia da expiação. O que era sacrificado ou oferecido no dia da expiação? Cordeiro. O cordeiro. Olha só o que sem diz o versículo. defeito, sem Sem manchas. mancha. Isso. Olha só o que diz o versículo 17. Ninguém estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo, até que ele saia, depois de ter feito a expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Então irá ao altar, que está diante do Senhor, e fará a expiação, pegará um pouco do sangue do cordeiro e o sangue do bode colocará nas pontas do altar. Existem, então, 2 animais que eram oferecidos, quer dizer, que participavam da cerimônia. Um cordeiro e um bode. O cordeiro, ele era imolado, a ponto que o sangue do cordeiro, ele ficava na ponta do altar. E aspergirá o sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando e santificando as purezas dos israelitas. Esse sacrifício, essa celebração, pessoal, ela era utilizada para expiar o pecado do povo, para perdoar o pecado do povo. Uma vez por ano, então, o sumo sacerdote, ele entrava na tenda da revelação e oferecia esse cordeiro para expiar o pecado do povo. Versículo 20. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode, confessará sobre ele todas as suas culpas, transgressões e pecados dos israelitas. Ele o porá sobre a cabeça do bode e o enviará para o deserto pela mão de um homem designado para isso. Então, o cordeiro, ele era sacrificado, né? O sangue do cordeiro ali, ele purificava, ele perdoava, e depois ele colocava a mão sobre a cabeça de um bode para transferir a culpa da nação para... Alguém mandou uma mensagem? O Alex quer entrar. Para aquele povo, para que o bode fosse para o deserto, levando o pecado do povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente na Epístola aos Hebreus, nós vamos ver que o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer que o sangue de bodes não pode expiar pecado, mas que todo o ritual da expiação que era celebrado, praticado entre os israelitas, era um tipo que estava apontando para o sacrifício vicário, propiciatório e expiatório que o verdadeiro Cordeiro de Deus estava realizando. Então, sim, aqui nós temos um tipo claro que o próprio Novo Testamento confirma.
Então, quando nós estamos lidando com a teologia bíblica, nós precisamos discernir e saber usar essas 3 ferramentas que ela nos proporciona para que juntos nós devemos montar esse grande quebra-cabeça da história da redenção. Tá certo? Alguma dúvida a respeito disso? Eu tenho, Brenner. Pode falar, Esther. Eu confesso para você que a tipologia talvez devesse ser a área mais fácil de se enxergar, assim, né, dessas três ferramentas, mas eu confesso que eu tenho, das 3 é a que eu tenho um pouco mais de dificuldade justamente por esse ponto que você levantou, tipo, quais são as características que o texto pode apresentar que vai dizer para a gente que é um tipo e um antítipo, sabe? Para não cair nessa questão justamente aleatória de pegar um versículo qualquer que tem uma imagem ali e achar que aquilo aponta para Cristo de alguma maneira, sabe? Porque a nossa imaginação é muito fértil, né? Então a gente consegue ver coisa em qualquer lugar. Então, assim, considerando que a tipologia é uma ferramenta, existe algum, não sei, passo a passo, alguma instrução que ela dá para que a gente consiga identificar se aquela figura ou aquele texto é um tipo ou um antítipo, ou enfim. Certo. Tem um livro chamado Introdução Bíblica do... acho que é Roy Zuck, da editora Vida Nova, da Edições Vida Nova. E ele é um livro sobre ferramentas de interpretação da Bíblia. E ele tem um capítulo que ele fala somente a respeito de tipologia. A dica que eu vou passar para vocês é justamente a dica que eu peguei nesse livro. O Zuck, ele diz que o Antigo Testamento sempre vai tratar de tipos, enquanto o Novo Testamento sempre vai tratar de antítipos, que é o cumprimento do tipo. Um critério básico que nós devemos utilizar é justamente a confirmação que o Novo Testamento ele utiliza. Por exemplo, abra comigo as Escrituras na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Deixa eu só ver se é o capítulo 3 mesmo. Isso, 21. Vou ler a partir do versículo 18 para a gente ter um pouco mais de contexto. Porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à paciência de Deus e esperava enquanto a arca era construída nos dias de Noé. Poucas pessoas, isto é, 8 salvaram-se nela por meio da água, e prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é remoção da impureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, tendo subido ao céu, está à direita de Deus, e a ele sujeitaram-se os anjos, a autoridade e os poderes. O texto aqui, versículo 21 do capítulo 3 da Epístola de Pedro, está dizendo justamente que o dilúvio de Noé, na verdade, era um tipo que prefigurava o batismo agora que também vos salva, o qual não é a remoção da pureza da carne, mas a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição em Jesus Cristo. Qual é o tipo do dilúvio? O que Pedro está querendo dizer com isso? Pedro quer dizer com isso que quando Deus ele ordenou para Noé que comunicasse ao povo que o juízo de Deus era vindouro sobre aquela nação, que eles deveriam entrar na arca para ser salvo, o povo ele não ouviu a pregação de Noé. Portanto, quando as águas elas caíram, o dilúvio caiu, para as pessoas que estavam dentro da arca, ela soou
como uma salvação. Mas para as pessoas que estavam fora da arca, aquelas águas significaram condenação. Pedro ele utiliza esse símbolo, esse tipo, para aplicar o batismo, dizendo que nós que cremos na ressurreição de Jesus, que fomos submetidos por esse batismo, que agora nos salva, porque nós cremos e fomos batizados, mas que não remove a nossa impureza, mas é a promessa de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. As pessoas que se negarem, então, as submetidas ao batismo, elas serão condenadas da mesma forma que o dilúvio condenou aquelas pessoas. Quase sempre, então, Stephanie, o Novo Testamento ele vai indicar que os tipos do Antigo Testamento são antítipos seus. Paulo faz isso em Romanos, capítulo 5. Paulo faz isso em Colossenses, capítulo 2. E Pedro, ele faz isso agora também aqui no capítulo 3. Se eu não me engano, o capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, versículo 24, vai dizer algo a respeito disso? Então, por exemplo, lá quando a gente faz a interpretação de Apocalipse, olhando para todas aquelas figuras não são antítipos, são alegorias do Antigo Testamento, são paralelos às figuras do Antigo Testamento. Isso, não entra nessa caracterização de tipo e antítipo, não tem nada a ver, né? Não entra. Não entra. Na verdade, o livro do Apocalipse ele utiliza figuras, né? Uhum. Figuras de linguagem. Eu acho que eu não deixei bem claro. A tipologia, ela não lida com figuras de linguagem. Ela lida com exemplos concretos que estão apontando para fora de si. Tá. Eu lembrei de um exemplo. O Antigo Testamento, quando nós estamos lidando com o ofício sacerdotal, o ofício profético e o ofício real, por exemplo, o ofício profético de Moisés, o ofício sacerdotal do sumo sacerdote e o ofício real, eles são tipos. Eles apontavam para os ofícios que Cristo iria realizar. Por exemplo, o texto bíblico diz, em Deuteronômio, me foge agora a referência, que Deus ele promete para Moisés que ele levantaria um profeta à semelhança dele. E esse profeta, na verdade, é o próprio Deus. O Novo Testamento chama Jesus de profeta, esse profeta que foi prometido ser levantado à semelhança de Moisés. Então ele vai falar e o povo de Deus vai escutá-lo, sendo que o povo de Deus no Antigo Testamento nem sempre escutou Moisés. Quando nós lemos a Epístola aos Hebreus, o autor ele vai dizer que Jesus ele não é apenas o sumo sacerdote, um ofício caracterizado ali no livro de Levítico, né? Mas Jesus ele é o sumo sacerdote à própria oferta. Ele se oferece, é o sumo sacerdote que se oferece como oferta. Um tipo e um antítipo, o Novo Testamento reconhece isso. O Novo Testamento também reconhece que Jesus é o rei que foi prometido que ocuparia o trono de Davi. Então nós temos promessas e tipos que são cumpridas agora no Novo Testamento, se tornando o antítipo. Certo? Beleza. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês sobre a questão da teologia da aliança, mas nós só temos 15 minutos de aula. 15 não, 10 minutos de aula. Então eu vou deixar para falar sobre a parte das alianças na semana que vem, porque é um assunto muito delicado, um assunto muito importante e precioso para nós. Se nós não compreendermos perfeitamente como as alianças de Deus elas são importantes para a teologia bíblica, nós não seremos bons teólogos bíblicos. Só dando uma palhinha, um homem chamado William Teixeira, que é o fundador e o presidente da editora O Estandarte de Cristo, ele tem um insight muito interessante sobre a relação da teologia bíblica com as alianças de Deus. William Teixeira diz:
A teologia pactual, ou a teologia da aliança, está para o corpo da teologia bíblica, assim como a coluna vertebral está para o corpo humano. Quem sabe o que é a coluna vertebral do corpo humano, né? Essa coluna que liga essa parte do nosso corpo que é responsável por nos dar aí toda a sustentação e etc., ela é algo muito importante para o corpo humano. E esse teólogo, ele diz que a teologia das alianças, ela está para a teologia bíblica dessa mesma importância. Então, percebam a responsabilidade que nós temos em entender com maestria como as alianças de Deus se desenvolvem nas Escrituras e como ela unifica essa história da redenção. Por essa razão, então, pessoal, eu vou deixar para falar sobre esse assunto na próxima aula e nós já vamos abordar a nossa aula sobre teologia das alianças e ver como o Novo Testamento trata as continuidades e descontinuidades, dessa aliança. Tá certo? Então vamos encerrar nossa aula por aqui. Só lembrando que nós precisamos entregar o trabalho na próxima aula, tá bom? Pessoal, peço desculpa pela correria. Era muito conteúdo. Eu estava um pouco atrasado e eu corri para tentar apresentar para vocês a aula sobre a teologia das alianças, mas não foi possível, então na próxima aula nós vamos tratar esse assunto de forma minuciosa. O Alex quer falar? Brenner, é que a minha webcam, que é junto com o microfone, quebrou e eu tive que trocar aqui pelo celular. Só que daí eu não estava conseguindo falar, eu estava ouvindo tudo, mas não estava conseguindo falar. E eu fiquei com uma dúvida e só estou podendo falar agora. Perfeito. Quando você estava falando de hermenêutica, aí você falou sobre a questão da serpente lá de Gênesis capítulo 2, né? E aí você falou também de Apocalipse e a gente viu que uma coisa é como se fosse o mesmo texto, né, contado de formas diferentes. Isso. Aí depois você foi dando continuidade, falando de Sete e... Não, Sete não, Caim e Abel. De Abel e Caim, né? E aí depois você falou de Herodes lá, que também tentou matar as crianças. E aí você falou que... É isso que eu queria saber, se está certa a forma como eu entendi. Cada uma dessas coisas que foi acontecendo era a serpente agindo e tentando fazer com que Cristo não viesse? Isso, uma excelente pergunta, Alex, excelente pergunta. Foi justamente isso que eu quis dizer, tá? Eu entendo, na verdade, todos os teólogos bíblicos da tradição reformada, eles entendem que o enredo das Escrituras ele é marcado por esses dois protagonistas que têm ali uma guerra estabelecida pelo próprio Deus na primeira promessa do Evangelho que o Criador de todas as coisas fez para Adão e Eva. Quando o Senhor, depois de sentenciar um julgamento contra a serpente, ele faz uma promessa para o primeiro casal, que um descendente viria desfazer as obras que Satanás havia realizado, né, ter induzido o primeiro casal a pecar. Só que a descendência da mulher e do homem que vai esmagar a cabeça da serpente, ele está em um conflito generalizado com a própria descendência da serpente. Satanás sabe, desde o princípio ali do Éden, que a sua derrota ela foi determinada pelo Senhor. Deus estabeleceu um dia pelo qual Satanás ele teria todas as suas artimanhas destruídas, os seus artifícios sofistas sendo destruídos pelo filho da mulher. Todavia, a serpente, então, agora ela começa a perseguir a descendência da mulher. Um fato é que quando a mulher ela tem ali seus dois filhos,
Caim e Abel. Abel, ele era um homem justo diante de Deus, era um homem que buscava o Senhor. Caim era um homem que estava totalmente levado pelo pecado, sendo influenciado pela serpente, a ponto dele matar seu próprio irmão, porque a serpente acreditava que Abel era o descendente da mulher. Portanto, então, Caim ele mata Abel, tentando sucumbir o plano de Deus que o filho, que o descendente da mulher havia chegado para subjugar as suas ações. Só que Abel não era o representante da descendente da mulher. O descendente ainda não havia chegado. Só que essa semente ela é perpetuada, ela é passada pela estirpe de Sete. Quando nós chegamos na narrativa de Êxodo, capítulo 2, nós vemos que as mulheres hebreias elas estavam dando filhos, né? Elas estavam dando muitos filhos. A geração, a dinastia hebreia, ela estava se proliferando. Então, a serpente começa a influenciar Faraó, ela começa a agir por meio de Faraó com a intenção de sucumbir essa proliferação da nação hebreia, que são os descendentes de Adão e Eva, de Sete, de Abraão. Ele tenta matar os filhos homens porque ele sabia que seria um homem que iria descender da mulher para destruir as suas obras. Então ele começa ali a matar os homens, só que muitos homens são privados disso. Deus, pela sua providência, pelo seu plano infalível, a serpente não consegue ali destruir a semente da mulher. Uma outra história que é representada por esse fato é justamente no livro de Esther, onde a nação hebreia está sendo ameaçada por um homem da geração de Agag. Ele tenta destruir ali a nação de Israel, porque a serpente ela sabe que os israelitas eles podem a qualquer momento dar à luz, trazer ao mundo esse descendente da mulher que iria destruir a sua cabeça, a sua obra. Portanto, ele age constantemente tentando extirpar os judeus da face da terra. Só que no livro de Esther, nós temos uma declaração muito, muito interessante desse descendente de Agag que estava tentando destruir a dinastia judaica. A mulher desse descendente de Agag diz: se esse homem Mardoqueu, que você está querendo destruir, é da geração, é da descendência dos judeus, você não vai conseguir fazer isso, porque, no fundo, ele sabia que o descendente dos judeus era justamente o descendente da mulher e estava ali dentro dos planos eternos de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, no advento do Messias, onde as profecias começam a se cumprir, Satanás sabe que o seu fim ele está próximo. Então ele começa a agir por meio de Herodes para tentar matar finalmente o descendente da mulher que havia chegado no mundo. Só que, mais uma vez, Satanás falha. O máximo que ele consegue fazer é justamente ferir o calcanhar do descendente da mulher quando Jesus está na cruz. Quando Jesus está na cruz, ele tem o seu calcanhar ferido pela bocanhada da serpente, mas ele pisa na cabeça da serpente, ele destrói toda a obra de condenação que Satanás começou a empreender lá no Éden, e agora o povo de Deus ele está salvo, e a obra de Satanás ela foi destruída. Satanás ele foi expulso das regiões celestiais, e agora ele não pode mais enganar as nações, porque Cristo Jesus amarrou o valente, e agora ele está saqueando aquelas pessoas que o valente mantinha cativos com seus enganos. Satanás não pode mais enganar as nações. Jesus Cristo ele prevalece e ele está saqueando o reino do inferno, né? A igreja ela está expandindo e as portas do inferno elas não prevalecem contra a igreja. Não sei se deu para entender nesse resumo condensado que eu fiz da narrativa das Escrituras. Deu sim, muito bom. Agora ficou bem claro mesmo. Então, Alex, é justamente isso.
observamos e entendemos que esse conflito generalizado marca todo o enredo das Escrituras até o advento de Cristo, e o que João está fazendo ali é justamente utilizar um paralelismo para ilustrar um evento que já havia acontecido. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Brenner, você vai abordar as alianças. E a gente nota que em Hebreus, uma boa parte do livro, ele trata dessas alianças. Se a gente der uma olhada firme nesse livro, a gente pode entender melhor a sua aula na próxima vez? Sim, o livro de Hebreus ele é um livro fundamental para nós entendermos a natureza da nova aliança e entendermos a diferença entre a antiga e a nova aliança. Os nossos irmãos reformados, e quando eu falo em irmãos reformados, eu estou fazendo uma referência direta aos irmãos presbiterianos, congregacionais e das igrejas reformadas propriamente ditas. Eles entendem que a nova aliança ela foi inaugurada por Deus ali em Gênesis 3, né? O livro de Hebreus ele é fundamental para nós entendermos que existe uma diferença substancial entre a antiga aliança e a nova. Então, ler o livro, a epístola, perdão, não é um livro, é uma epístola, né? A epístola aos Hebreus, será muito bom para vocês entenderem o caráter da nova aliança e por que a nova aliança ela difere da antiga, e por essa razão os nossos irmãos reformados, não credo-batistas, eles estão equivocados em relação à relação da antiga aliança com a nova. A Epístola aos Hebreus eu julgo ser essencial para essa compreensão. Mais alguma coisa, pessoal?